Então, só fazendo de novo uma recapitulação do que a gente deu ontem, tá? Verbos principais servem para quê? Que eu expliquei agora. Quem era que estava falando comigo? Era a Ana Rita, é? Ana Rita, era você que estava falando comigo agora há pouco? Oi, era assim, eu fui acordar minha filha correndo. Ah, tá. Então você vai me ajudar aqui, que aí eu vou descobrir onde está a sua dificuldade, tá? Ana Rita, para que servem os verbos principais? Para determinar o tempo. Os principais, os verbos principais. Eles servem aqui, ó, vou mostrar aqui para você. Para determinar a ação? A ação, exatamente. A ação, né, da nossa frase. Aí o que Sim, os acontece? auxiliares do tempo, não é isso? Exatamente. Em português, o verbo, ele é conjugado em todos os tempos. Então, a gente sabe em que tempo está por conta do verbo. Só que como em inglês a gente só tem 5 conjugações, fica faltando os outros tempos. Por isso, a gente usa os auxiliares, porque são esses auxiliares que vão nos levar a esses tempos que os verbos não conseguem chegar sozinhos, certo? Então, os auxiliares, eles servem, por isso que são chamados de auxiliares, eles servem para auxiliar o verbo principal, para que a gente consiga conjugar ele para outros tempos em inglês, ok? Ok. Pronto. Aqui é o início, meio e fim, né? São o princípio, assim, muito importante que nós precisamos entender como funciona em inglês. No início, a gente tem as 5 formas, a gente tem 18 tempos e a gente tem 7 sujeitos. Não vai aparecer um deles em cada início de frase, ou vai ser um desses sujeitos, vai ter um auxiliar, vai ser uma dessas formas, ou afirmativa ou negativa. O meio, a gente tem a ação da nossa frase, que são os verbos principais, e no fim a gente tem a condição da nossa frase, né? Essa condição pode ou não existir na frase, depende da gente, depende do contexto, tá bom? Aqui é a ordem, o padrão, que vocês têm que memorizar esse padrão. Qual é o padrão? Explica para mim, por favor. Se for pergunta, é com WH, é Aham, isso? é. E aí vem o sujeito. Não, o sujeito é depois. Vem o verbo e o sujeito. Então, a ordem primeiro é o WH, o auxiliar e depois o sujeito. WH, auxiliar e sujeito. O O WH, verbo, no caso, vai ser o verbo? não, WH é quando, como, onde, por quê. Então, nessa frase não tem verbo? Nessa frase aqui não, porque eu estou usando o to be, tá vendo? O to be, ele usa normalmente adjetivos. E mesmo que tivesse um verbo, o verbo seria depois do sujeito. Entendi. A ordem tem que ser seguida sempre. Se for com o verbo to be, vai ter adjetivo. Se for com verbos, outros verbos, vai ter o verbo depois do sujeito. Ok. Ok? Vamos passar. Aqui eu tenho um exemplo de alguns verbos para que a gente veja as conjugações deles, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta e quinta conjugação. O verbo no infinitivo do português. O infinitivo é esse, tá vendo? Todo infinitivo termina com ar, ir, tá vendo? Trabalhar, estudar, sorrir, comer, fazer, ir. Eu tenho 3 verbos regulares e eu tenho 3 verbos irregulares. O verbo no infinitivo de inglês, ele sempre tem esse to work, to study. Seria como o nosso ir, sabe? Tipo assim, work é trabalho, to work, trabalhar, estudo, estudar, sorrir, comer, fazer,
I. Rosa, eu ia te perguntar isso agora. Tipo, mas a gente usa, por exemplo, to study, to smile. Por isso que eu só vejo geralmente só o verbo, né? Sem o to. Mas se usa ele. É porque a gente usa em algumas situações. Ele está aí por quê? Porque existe uma regra de que você não pode deixar um verbo no infinitivo sozinho. Ele precisa estar acompanhado. E aí o to é o acompanhante dele. Aqui nesse caso, eles estão conjugados, então tudo bem, eles ficam sem o to. Mas quando ele está no infinitivo, ele sempre precisa estar acompanhado do to. Quando está sozinho, você vai escrever lá o verbo. Por isso que o verbo ser o verbo ser é só be, mas toda vez que alguém vai explicar o verbo ser, ele coloca to be. To be. É. Mas o Entendi. verbo ser mesmo é só be, sem o to. Esse é o verbo, be, tá? Mas aí toda vez você vai prestar atenção. Sempre que alguém vai explicar, vamos conhecer agora o verbo to be, tá? Aí as pessoas pensam que o verbo é to be, e não, o verbo sozinho é be. Mas o to, ele acompanha os verbos no infinitivo, que são os verbos puros. Ele acompanha todos os verbos. Pronto, vamos ver aqui o exemplo, ó. Work é a primeira conjugação. Então, quando eu tiro aqui o to, eu já conjugo eles. Então, a primeira conjugação do to work é work. Na segunda conjugação fica como, Ana? Oi? Como é que fica a segunda conjugação? Works. A terceira, Working. a quarta Worked. e a quinta. Por que a quarta e a quinta ficam igual? Porque eles são regulares. É uma característica só dos verbos regulares. Mas Eles ficam como eu iguais na sei? quarta e na quinta. Quando vai ser quarta e quando vai ser quinta, se escreve da mesma forma. Antônio vai te explicar isso agora. Antônio, explica para ela. Como é que eu sei quando está na quarta e quando está na quinta? Good morning. Good morning. O verbo na quinta conjugação, ele tem uma característica de passado presente e ele Sim. sempre vai vir acompanhado com have ou has. Ah, tá. E a quarta? A quarta, eu esqueci, pronto. A A quarta quarta só usa na afirmativa. e no E não usa passado. no O passado, né? E no É, passado também. Isso. Passado, sim. exatamente. Então, a quarta é só usada na afirmativa, sem auxiliar nenhum, e no passado. Muito bem, meninas, é isso aí. Lembrou, não foi, Ana? Pronto, Eu então anotei. aqui é quando a gente vai ver a diferença deles. A quinta sempre vai estar acompanhada de have ou has, a quarta não vai estar acompanhada de auxiliar nenhum, tá? Olha aqui o exemplo dos outros verbos. Aqui vamos ver um verbo irregular, to eat, ó. Eat, primeira conjugação, eat, segunda, eating, ate e eaten. Aí é a quinta conjugação. Aqui o do, does, doing, did, done. É legal esse, ó. To go fica go na primeira, goes na segunda, going na terceira, went na quarta. Tem nada a ver. Olha aqui como fica na quarta. Nada a Ó, ver. o verbo no passado, I went, a pessoa fica, o que é went? A pessoa não sabe o que é went. Went é go. É a mesma coisa, só que ele está conjugado no passado. E participe fica gone. Tá vendo? Aí tem uma lista aí de verbos, eu acho que tem na apostila de vocês, que aí dá para vocês darem uma estudada, marca, seleciona os verbos que vocês mais usam, marca direitinho eles. Aqui, ó, eu tenho todos os auxiliares com todos os sujeitos, tá vendo? É legal até tirar um print dessa tela aqui e colocar, para que vocês olhem, ó. Aí vai usar esses auxiliares. Ó, vai ficar fácil. Depois de did, todo mundo usa tudo, tá vendo? Só tem essa divisão
de 2 ou 3 auxiliares até o passado presente. Então, só são 4, né? Ser e estar. Aqui, o mais difícil é ser e estar, gente. São 3, ó, você tem que aprender aqui. É am, is e are. De todos, o verbo to be é o mais difícil. Imagine se é a coisa mais fácil do mundo, ele consegue ser o mais difícil. Você aprendeu isso, pronto. Você já sabe a parte mais difícil de inglês. E aqui o do e does, no presente, para os outros verbos. Só 2 vezes, tá vendo? Aí, para ficar mais fácil ainda, ó, he, she, it, sempre vai ter os auxiliares com S. Olha aqui, ó. Ó. Auxiliar com S pertence a he, she, it. Pronto. Os outros vão pertencer aos outros sujeitos. Ok, isso aqui? Ok. Pronto. Aqui eu tenho os auxiliares com as conjugações, né? Para que a gente possa visualizar isso direitinho, ó. Esses auxiliares aqui, do, does, did, will, can, could, would, might, may, should, must, ele sempre vai trabalhar com a conjugação no presente, né? A conjugação que é a primeira conjugação. A conjugação, o verbo vai estar no presente. O que vai colocar o verbo no tempo que a gente quer é o auxiliar, tá? Então, se eu tenho did, play. Play é presente, play é jogar. Só que o did bota o meu verbo no passado, vai ficar jogou, jogava, né? Então, o verbo vai estar no presente e o auxiliar vai mudar o tempo da minha frase, colocando o verbo no tempo que o auxiliar quiser. Am, is, are, was, were, isso aqui é a mesma coisa, é o verbo to be, né? Só que aqui está no presente e aqui está no passado. Ele vai usar a terceira conjugação, quer dizer que toda vez que for gerúndio, vai ser to be. Essa informação vocês têm que anotar, ó. Toda vez que for gerúndio, é to be, tá? Have, has, usa a quinta conjugação, né? Que é o passado particípio. Espera E, ainda rapidinho. ok, Toda vez que o verbo tiver no gerúndio é to be? sim. Por quê? Porque é assim que é. Mas para ter uma explicação para você, funciona assim, o gerúndio é fazendo, acontecendo, trabalhando, estudando. E quando eu falo eu estou estudando, eu já trago o verbo to be, entendeu? Ele Entendi. estava estudando, ele está fazendo. Então, essa ação que vai estar acontecendo, ela já traz o verbo to be com ela. Eu não falo eu faço fazendo, eu como fazendo alguma coisa. Não é assim, entendeu? É eu estou fazendo alguma coisa. Entendi. Mas a terceira conjugação, que é o gerúndio, sempre vai acompanhar o verbo to be, seja no presente, seja no passado. A segunda conjugação é o presente com S, né? Ela só na afirmativa, não tem auxiliar. E a quarta conjugação é o passado, que também é só na afirmativa e também não tem auxiliar. Ok? Até aí? Então, a segunda e a quarta não tem auxiliar e só afirmativa. Só afirmativa. Segunda e Só que a quarta. segunda é com S, que é o he, she, it, né? Isso. E a quarta? Pode falar, desculpa. E a quarta são os outros. São todos os sujeitos e os verbos na quarta conjugação a gente tem que aprender pela tabela, como é que ele fica conjugado. Se for regular, ele termina com ed, facilita bastante. Mas se for irregular, ele muda bastante, igual a gente viu o go ali. A quarta conjugação de go é went. Então, não tem nada a ver, a gente tem que aprender os verbos para conhecer mesmo. Entendi. Pronto, aqui início, meio e fim, né? Aqui a gente já viu. Início, a gente tem a forma, tempo, sujeito, meio, ação, adjetivos ou conjugação, e o fim, os complementos. Padrão, que a gente viu ontem, vou passar rápido aqui, para a gente conseguir ver os outros. Aqui o padrão, tá vendo? Ó, o que você faz todos os dias. Se eu quisesse, aí eu pergunto, né? O que você fez ontem? Olha só, o verbo, ele continua no presente.
que é faz. O que muda o meu tempo é o auxiliar aqui atrás. É o auxiliar que vai mudar o meu tempo. Do, eu sei que é presente. Did, eu sei que é passado. Will, eu sei que é futuro. Então, aqui eu sei que é faz, fez e fará. Mas escreve tudo do. O que fez o meu tempo mudar foi o meu auxiliar aqui atrás. E esse Entenderam? uso, acho o quê? Isso aqui é o iria, né? O nosso faria. Aqui é faria hoje. O que você Ele faria também. hoje? Ah, é Aham. presente. É um presente. Ah, o presente perfeito, né? Não, aí não é presente perfeito, não. Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó. Aqui. Oh, meu pai. A caneta é horrível. Aqui é só o nosso iria. Então, esses auxiliares, eles vão colocar a nossa frase no tempo que eles quiserem, tá? Aqui. Pintar aqui, pronto. O auxiliar, ele vai mudar o tempo do meu verbo, mas o verbo vai estar escrito sempre aqui no presente, ó, que é a nossa primeira conjugação. Entendi. Mas no caso, o do é presente, o did é passado e o will é futuro. E o hoje aí embaixo é o O quê? would é um modal. O que que ele é? Ele é um modal, existem vários deles. Ele significaria, aqui, ó, deixa eu até escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever com esse negócio. Ri, a. Ele significa isso. Quer dizer que o verbo sozinho é fazer. Quando eu coloco o would, ele ficaria faria. O que você faria hoje? O que você faria? Eu posso dizer o que você faria amanhã de manhã? O que você faria de tarde, depois da aula? Pode falar? É O quase um futuro, né? faria. É um É, futuro é. irregular. Entendi. Mas aí você usa ele com qualquer verbo. Qualquer verbo que você colocar aqui, ele vai dar esse sentido de iria. Entendi. Aqui a gente tem o exemplo, né, do verbo to be, ó, seguindo a ordem, afirmativa, negativa, interrogativa. Lembrando que o verbo to be é um verbo específico, quer dizer, é só o verbo ser e o verbo estar, tá vendo? Existem milhares de outros verbos, não são milhares, né? Mas existem muitos outros verbos de outras coisas, né? Que aí a gente vai usar outro auxiliar. Qual é o outro auxiliar que a gente usa quando não é to be? E é presente? Do e does. Exatamente. Aqui, ó, do e does. A gente passou por eles ontem, por isso que eu tô passando rápido, tá? Afirmativa, coloco S, negativa, o verbo volta ao normal. Olha aqui, ó. Por que que o verbo voltou ao normal? Não tem mais S. Porque é negativa? Negativo. Porque, primeiro, a regra é o S só pode ir na afirmativa. Se é uma negativa, eu já tenho que tirar o S, né? Então, não posso colocar o S nem na negativa, nem na interrogativa. O S só pode para a afirmativa. A explicação. Porque eu tenho o auxiliar. O auxiliar, ele serve para me mostrar que esse tempo aqui é presente. O S também serve para me mostrar que esse tempo é presente, porque isso só vai acontecer no presente. O S só acontece no presente. Então, ele já me mostra o tempo que está a minha frase. Então, eu não preciso de duas coisas para me mostrar que tempo está a minha frase. Se eu tenho o auxiliar, eu não preciso do S. Se eu tenho o S, eu não preciso do auxiliar. Ok? Ok. Liana, Was, were, era, ou estava. A gente viu esse, gente, ontem? acho que não.
Também não lembro se a gente viu as were ontem. Viu como as pessoas estão, como falam. A gente fez algumas práticas. Ó, ontem nós estávamos aqui na aula, né? Uma coisa, nós estávamos. Então, toda vez que nós formos falar era ou estava, a gente usa o was e o were. É o verbo to be no passado. O was é para he, she, it e I, ó. Esse é o único auxiliar que vai com S que vai ter alguém diferente, que é o I, tá bom? Então, was tem I. Os outros não, os outros é só he, she, it com S, mas esse auxiliar em especial a gente tem um intruso, que é o I. Ele fica também com was. You were, you, we e they. Aqui segue a mesma ordem. She was a nice girl. She wasn't a nice girl. Was she a nice girl? Yes, she was. No, she wasn't. What was she? Que frase é essa? O quê? Traduz aí, gente. O que ela era? Que ela era, exatamente. Who was she with? Como ela estava? Who? Who? Mais alguém? Não é como? Não. Não. Who é quem, né, Pro? Uhum. Quem era ela? Uh-uh. Não. Quem- O que é isso aqui no final? Quem sabe? O E. Com quem ela estava? Com quem Quem ela estava está? com ela? É com quem ela estava, tá? Why was she sad? É que ela estava triste. Porque ela estava triste. How much was her house? Quanto? Não. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, gente.
Já tá chegando lá. Sua companhia aqui, gente. Oi, oi, estão me ouvindo? Sim. Tivemos um probleminha técnico, alguém resolveu acordar antes. Paramos aqui, não foi? Quando custa... Você quer dar aula também? Quanto custa o quê? Gente, a voz dele casa dela. vai desconcentrar vocês aí. Espero que não, viu? Que ele vai ficar fazendo um barulhinho aqui. Quanto custa a casa dela? Ó, her house. How much Aí não was her teria que house? ter Quanto custava, no aquela- caso? Quanto custou? Oi? Aí não teria que ter. Se eu me confundir, não teria que ter o nome, aquela vírgula em cima? Não teria que ter o quê? Apóstrofo. Aonde? Casa dela. Por quê? Quando você indica que algo é da pessoa, não tem aquele apóstrofo, não é? Tem, mas não nesse caso, não nesse sentido aqui. Aí é Se eu diferente. confundir, porque casa dela, mas teria que ter o... Her. Her é dela. Quando eu não tenho essa casa aqui, aí eu tenho o nome dela, por exemplo, vou colocar Maria, apóstrofe S, fica Maria's House, que significa que a casa pertence a Maria, que a casa é dela. Neste caso aqui, não, eu tenho her house, her é dela. Ah, entendi. Eu fiquei me batendo aqui. Entendeu? Where was she? Where was she? Onde ela está? Onde ela Onde estava. estava ela? Onde ela estava. Quando Onde você ela for está? traduzir, viu, Antônio, é importante assim que você interprete, por exemplo, você não fala onde estava ela, você fala onde ela estava. Mesmo que na tradução esteja organizado assim, onde estava ela, na hora de interpretar, você faz essa mudança meio que automática. Onde ela estava, quanto custou a casa dela, que aqui a tradução seria quanto era a casa dela, quanto foi a casa dela, né? Ok? Aqui, ó. Mary and John were studying. Eles estavam estudando. Como é que fica a negativa dessa frase? Lembrando que a negativa é só acrescentar o not e o not sempre vai junto do auxiliar da frase. Como é que fica essa frase? Mary and John Weren't studying. weren't studying. A pergunta, o que eu preciso fazer? Tenho que pegar o auxiliar e colocar na frente. E o resto continua igual. Como é que fica a pergunta? A interrogativa.
Edileuza. Deixa eu ver você aí, Edileuza. Tô olhando para a tela do computador. Edileuza tomou um susto lá onde ela tá, meu pai. Também mesmo. Quer me ver? É só me ouvir. Eu quero ver. Sim, Agora. Tudo bom, Edileuza? tudo bem. Edileuza, o que que eu faço aqui agora para eu interrogar essa frase? Mary and John were studying. Como é que eu faço para interrogar isso? Tem que inverter. Ah, não sei explicar ainda. Ó, o que que eu tenho que inverter? É isso aqui, né? É o auxiliar, tá, Edileuza? Você vai pegar esse auxiliar e vai colocar na frente. Vai ficar assim, ó. Ó para onde ele veio. Ele veio para antes do nome, tá vendo? Eu tenho aqui, você coloca ele antes do sujeito. O sujeito, nesse caso aqui, eu tenho esses dois, né? Saúde, neném. Certo? Então, você só precisa inverter. Para qualquer frase em inglês, Juleuza, qualquer frase, você vai precisar ver qual é o auxiliar, pegar o auxiliar e colocar ele antes do sujeito. Só isso. Certo? Certo. Aqui é a resposta. E quando for uma pergunta, Edileuza, olha, perguntas, elas que são, a gente chama de WH, que é WH em inglês, question, que são perguntas com WH. Deixa você anotar aí, anote aí. Faça sua anotação, depois eu continuo. Já fiz. Tá? Então, perguntas com WH. Eu tenho aqui what, where, when, who. Então, são frases em inglês que começam com WH, algumas até não, mas a grande maioria. E essas perguntas, elas sempre têm que seguir essa ordem aqui, ó. Qual é a ordem, Edileuza? Primeiro vem ela, ó. Primeiro vem o WH. Depois vem o auxiliar, tá? Depois do auxiliar, aí a gente vai colocar o sujeito, tá bom? Olha como é que fica aqui. Vamos ver aqui uma frase de exemplo. Ops, já foi duas. What were they going? Onde eles estavam indo, tá? Então, eu vou sempre seguir essa ordem quando eu estiver fazendo qualquer pergunta. Não pode mexer meu microfone, neném? Entendeu, Edileuza? Sim, entendi. Muito tentador isso para um bebê. Ih, eu quero comer isso. Peraí, calma. Vamos trocar. Toma isso. Pronto. Edileuza, como que ficaria essa frase? Onde eles foram, onde eles estavam indo noite passada. Vamos lá. Você sabe como é onde? Onde... Where, eu não sei falar. Where. Perfeito. Desse jeito aí, where é a primeira coisa que você coloca. Então, vamos montar essa frase junto aí. Então, coloca where. Depois do where, quem é que eu tenho que colocar? A frase é onde eles estavam indo. Onde eles estavam indo ontem à noite. Ou noite passada, tanto faz. Pronto. Segue a ordem de Leusa. Ó, where. Eu tô falando eles. Eles, o sujeito é they. Qual é o auxiliar? É o was ou é o were? Para they.
Olha aí. Olha, Tá, pode pescar. Calma, respira fundo, moleque. É porque dá branco quando a pessoa fala com a gente, mas relaxa aí. Você já encontrou o where, tá? O where você já encontrou. Where. Aí agora é só você seguir o auxiliar. Olha só, deixa eu dar uma pesca bem legal aqui, ó. É they, tá vendo? Já tem uma frase com they aqui. Então, o auxiliar de they também vai ser esse, ó. A minha frase é: onde eles estavam indo noite passada. Ah, bicha minha. Rose, Oi. eu acho que eu tô vendo a tela errada. Eu também. Tá só no 5, número 5 no subir. É o número 5 mesmo, gente. Esse mesmo? É. Eu não tô vendo o seu movimentando, só o meu aqui. É isso, eu também não tô vendo ela movimentar. Não tá movimentando porque eu tô esperando você montar a frase. Mas é isso mesmo. Aí eu tô esperando ela montar essa frase onde eles estavam indo para poder eu colocar a frase lá para aparecer para vocês. Eita, que dia já se coçou, já se mexeu, já se balançou, já se sacudiu. Daqui a pouco ela sai correndo. Eu não sei pronunciar. Não precisa pronunciar certo, não. Pode pronunciar errado. Só precisa seguir a ordem para mim. Por enquanto, o que eu quero ver é se você já consegue seguir a ordem. Se você conseguir seguir a ordem, você vai embora. A frase já está até aí na tela. É, já tem até a pesca aqui para você, ó. Está Só vai, pronto aí na tela. só vai mudar o where. Então, ficou com uma frase de Leusa, where. Isso aqui fala were. Então, é where, were. O they que fala? É, They, they, going, going, perfeito. night. Perfeito, last night. Perfeito, Edileuza, é isso aí. Nem doeu, tá vendo? Olha só. Where were they going? Toda vez que tiver esse ing no final, vocês não pronunciam o G. Você vai até o... Eita, que negócio ficou doido. Você vai até o in, going, doing, playing. Sempre ele vai até o in, tá? Last night. Perfeito, Edileuza, você fez direitinho, tá vendo? Não precisava nem desse desespero todo. Não precisava. Ó, pessoal, hoje a nossa aula foi curtinha. Espero que vocês tenham entendido isso aí. Por enquanto,